O inverno desce sobre os Himalaias não como um manto suave, mas como uma força invasora. A monção há muito recuou e o jato polar mergulha para o sul, trazendo consigo o frio siberiano. O sol, um disco pálido em um céu azul brilhante, oferece pouco calor. As temperaturas nas encostas altas caem para 40 graus abaixo de zero e o vento cortante faz com que pareça ainda mais frio. Uma grande quietude se instala sobre as terras altas, um silêncio tão profundo que parece ter peso. Para muitos dos moradores da montanha, este é um tempo de retirada para altitudes mais baixas ou para o sono profundo da hibernação. Mas para aqueles que permanecem, é o teste final de resistência. A vida se resume a um foco singular e elementar: a conservação de energia, a aquisição de alimentos e a simples e brutal arte da sobrevivência. Em uma crista varrida pelo vento, a quase 5.000 metros acima do nível do mar, um fantasma se materializa da paisagem rochosa: o leopardo das neves. Este é o seu reino, um vasto território vertical onde ele reina como o predador de topo indiscutível. Mas o inverno não oferece nenhuma dispensa especial. Seu magnífico casaco, um subpelo denso e lanoso de até 5 centímetros de espessura, é protegido por pelos de guarda mais longos, proporcionando isolamento contra o frio selvagem. Sua cor cinza esfumaçada, padronizada com uma constelação de rosetas escuras, semelhantes a nuvens, o torna quase perfeitamente invisível contra as falésias cobertas de líquenes e os campos de neve. É uma criatura de sombra e pedra. Sua própria fisiologia é uma obra-prima de adaptação a grandes altitudes. A cavidade nasal é incomumente grande, uma estrutura complexa, suportada por ossos, que aquece e umedece o ar gélido e seco antes que ele chegue aos pulmões. A própria cavidade torácica é imensa, abrigando pulmões poderosos e um coração robusto para extrair o pouco oxigênio que a atmosfera rarefeita oferece. Seu sangue contém uma alta concentração de glóbulos vermelhos, maximizando o transporte de oxigênio. Suas patas, espantosamente largas e com pelos espessos nas solas, agem como raquetes de neve naturais, distribuindo seu peso e permitindo um movimento silencioso, semelhante ao de um fantasma, pela neve. E sua cauda, notavelmente longa e grossa, quase do comprimento de seu corpo, é uma maravilha multiuso, um contrapeso crucial ao navegar por saliências traiçoeiras, um leme durante uma perseguição em alta velocidade e uma camada isolante quente para proteger o rosto e as patas da queimadura de frio quando em repouso. Nosso planeta conta sua história mais dramática em pedra. É uma história de continentes em movimento, de oceanos que desapareceram e de forças tão imensas que curvaram a própria crosta da Terra. Em nenhum lugar essa história está escrita mais majestosamente do que aqui. Este é o Himalaia, a morada das neves. Uma cordilheira que não é meramente uma característica na paisagem, mas uma paisagem em si mesma, um mundo de verticais impressionantes, estendendo-se por mais de 2.400 quilômetros e separando as planícies do subcontinente indiano do Planalto Alto e árido do Tibete. Esta é uma cordilheira jovem, geologicamente falando, mas suas origens residem em uma colisão em câmera lenta de proporções épicas. Mais de 50 milhões de anos atrás, uma placa tectônica que carregava a massa de terra da antiga Índia começou sua jornada inexorável para o norte, fechando o Mar de Tétis, que ficava entre ela e o grande continente da Ásia.
O impacto não foi um evento único, mas um processo contínuo e de atrito de elevação que ainda está ativo hoje, empurrando esses picos para o céu, milímetro por milímetro. O que antes era um fundo do mar é agora o teto do mundo, um lugar de superlativos, abrigando as 14 montanhas mais altas do planeta, incluindo o pináculo do nosso mundo, o Monte Everest. A evidência para essa colossal transformação está gravada nas falésias mais altas. Aqui, em rochas que tocam a estratosfera, paleontólogos encontram os restos fossilizados de antigas criaturas marinhas, amonites enroladas e as conchas de vida marinha que outrora povoaram o fundo do Tétis. A colisão não foi uma acoplagem suave, mas um amassamento de titãs terrestres. A placa indiana, recusando-se a ser subjugada, ainda está forçando seu caminho para o norte, mergulhando sob a placa asiática. Esta batalha subterrânea é o motor do Himalaia, uma fonte constante de energia sísmica que torna esta uma das regiões geologicamente mais ativas da Terra. Uma paisagem não apenas criada, mas sendo criada diante de nossos próprios olhos. A vasta escala do Himalaia cria não um ambiente, mas uma multidão deles, empilhados verticalmente um sobre o outro. No sul, as colinas são cobertas por florestas subtropicais, úmidas e cheias de vida. À medida que se sobe, estas dão lugar a cinturões temperados de carvalho, pinheiro e rododendro. Ainda mais alto, as árvores se rarefazem em vastos prados alpinos que por alguns breves meses são cobertos por uma explosão de cores. Acima disso, encontra-se a zona alpina, um mundo de rocha, gelo e plantas tenazes e rastejantes. E finalmente há o reino permanente de neve e geleira, um deserto ártico no céu. Este é o terceiro polo da Terra, um reservatório congelado que contém a maior massa de gelo fora das regiões polares, cuja fusão sazonal alimenta os grandes rios, o Indo, o Ganges, o Brahmaputra, que sustentam a vida de quase um terço de toda a humanidade. No entanto, para as criaturas que vivem na própria cordilheira, esta é uma terra de profundo desafio. A vida aqui é governada por uma trindade de pressões: altitude, topografia e extrema sazonalidade. O ar é rarefeito, contendo menos oxigênio a cada metro para cima, exigindo sistemas respiratórios e circulatórios especializados. O terreno é uma negociação implacável com a gravidade, favorecendo os ágeis e de pés firmes. E as estações oscilam entre um verão breve e explosivo e um inverno longo e impiedoso que prende a paisagem em uma quietude congelada. Existir aqui requer mais do que força. Requer um conjunto de adaptações intrincadas, aprimoradas ao longo de inúmeras gerações. Este não é um reino gentil. É uma arena vertical onde as regras são escritas pelo sol, pela rocha e pela neve. Junte-se a nós enquanto viajamos por um ano inteiro nesta majestosa e implacável natureza selvagem, para testemunhar as histórias íntimas das criaturas que chamam o grande Himalaia de lar. Você está olhando para uma obra-prima da evolução em alta altitude. Cada parte dela, o nariz grande, os pulmões poderosos, as patas de raquetes de neve, é uma ferramenta perfeita para a vida aqui em cima. A montanha não apenas a moldou, ela a projetou do zero. O inverno do leopardo é uma vida vivida com um orçamento de energia muito restrito. Seu território pode abranger centenas de quilômetros quadrados, uma vastidão ditada não por escolha, mas pela distribuição esparsa de suas presas. Ele se move com uma graça deliberada e conservadora de energia, usando as cristas das montanhas como pontos de observação para escanear as encostas abaixo.
Seus dias são um ciclo paciente de patrulha, observação e descanso. Ele frequentemente permanece em um local por horas, um observador silencioso e imóvel, seus olhos dourados não perdendo nada. O frio não parece tocá-lo, isolado em sua pele densa, mas a realidade incômoda da fome é uma pressão constante e motivadora. Sua presa principal é o bharal, ou carneiro azul. Estes não são carneiros verdadeiros, mas uma espécie intermediária única entre carneiros e cabras, e são mestres deste mundo vertical. Um rebanho de bharal se move por uma face de penhasco íngreme e polvilhada de neve com uma segurança que desafia a gravidade. Seus cascos são maravilhas anatômicas, com uma borda externa afiada e dura que pode se agarrar às menores saliências de rocha, enquanto almofadas internas macias e flexíveis agem como freios de alta fricção. Seus corpos robustos e musculosos são baixos em relação ao chão, proporcionando um centro de gravidade estável que lhes permite navegar por encostas que seriam intransitáveis para quase qualquer outro grande mamífero. Para o bharal, o inverno é uma busca implacável por alimento. Eles usam seus cascos e focinhos poderosos para varrer a neve, criando crateras para expor as gramíneas secas e as plantas alpinas resistentes que estão por baixo. Esta atividade consome muita energia e os expõe aos elementos, mas não há outra escolha. Como ruminantes, seus estômagos de 4 câmaras são eficientes em extrair nutrientes desta vegetação resistente e fibrosa. O rebanho oferece um certo grau de segurança. Muitos olhos são melhores do que 2 para avistar a aproximação de um predador. Eles permanecem perpetuamente vigilantes em um ritmo de alimentar-se e escanear, alimentar-se e escanear. Um alarme agudo e estridente de um único indivíduo é suficiente para fazer o rebanho inteiro subir por inclinações aparentemente impossíveis, seus cascos soltando faíscas da rocha. O leopardo das neves avistou este rebanho. De seu poleiro, a 1 quilômetro de distância, ele começa sua aproximação. Ele não ataca. Isso seria um desperdício tolo de energia preciosa no ar rarefeito. Em vez disso, ele inicia uma perseguição que é a personificação da paciência e da estratégia. Ele desce da crista, usando um barranco profundo para mascarar seu movimento. Ele está extremamente ciente do vento, garantindo que seu cheiro seja levado para longe de sua presa. O processo pode levar horas. Ele flui sobre o terreno, mantendo-se baixo, seus movimentos fluidos e econômicos. Cada rocha, cada sombra, cada contorno na terra é usado em sua vantagem. Ele precisa chegar a 30 metros de distância para que seu ataque tenha uma alta chance de sucesso. Agora, a menos de 100 metros de distância, ele congela atrás de uma rocha saliente. Apenas o menor movimento de sua cauda traz sua atenção contida. O bharal ainda está se alimentando sem saber. O foco do leopardo se estreita para um único indivíduo, um que se desviou ligeiramente do grupo principal com a cabeça baixa, absorto em sua busca por comida. A fase final é um borrão de violência calculada. Ele irrompe de sua cobertura não com um rugido, mas em absoluto silêncio. Suas poderosas patas traseiras, mais longas que as dianteiras, o impulsionam para a frente em imensos saltos, cobrindo a distância intermediária em segundos. O bharal, assustado no último momento, se dispersa em pânico. Mas a trajetória do leopardo está definida. Ele encurta a distância e, com um salto final, aterrissa nas costas do bharal, suas garras afiadas e recurvadas, cravando-se na pele para ter apoio. Suas mandíbulas, evoluídas para uma mordida precisa e letal, encontram a nuca, cortando a medula espinhal.
a luta é breve. Uma eliminação bem-sucedida é uma vitória vital. O leopardo arrastará a carcaça, que pode ter mais que o dobro de seu próprio peso, para um local isolado, muitas vezes uma pequena caverna ou saliência, protegendo-a de necrófagos. Esta refeição o sustentará por até uma semana, uma folga crucial da busca constante por comida. Mas uma caçada fracassada, um erro de cálculo, um momento de hesitação significa um déficit de energia devastador. No inverno do Himalaia, a linha entre a vida e a morte é traçada em cada caçada. Ainda mais alto, outro especialista circula no ar gelado, o abutre barbudo, ou Lammergeier. Este não é um necrófago comum. Com uma envergadura que se aproxima de 3 metros, é uma das maiores aves do Velho Mundo, um verdadeiro monarca dos céus. Enquanto outros abutres se banqueteiam com tecidos moles, o abutre barbudo evoluiu para um nicho único e crucial. É um osteófago, um comedor de ossos. Sua dieta consiste em até 90% de ossos. Ele voa sem esforço em correntes térmicas ascendentes, seus olhos aguçados escaneando as encostas das montanhas abaixo, não em busca de carcaças, mas dos restos de sobras da presa de um predador deixados pelo leopardo das neves. Quando ele localiza um esqueleto, ele desce. Ossos menores são engolidos inteiros. O ácido do seu estômago é extraordinariamente poderoso, com um pH próximo de 1, capaz de dissolver ossos sólidos em menos de 24 horas. Para ossos maiores, o abutre barbudo emprega uma técnica notável, um comportamento que exige inteligência, previsão e uma compreensão profunda de seu ambiente físico. Ele agarra um osso pesado, como um fêmur, em suas garras, sobe em espiral no ar e se posiciona acima de uma área tradicional de rochas conhecida como ossuário, ou local de queda de ossos. Em seguida, ele solta o osso, deixando-o cair e se estilhaçar nas rochas abaixo. A ave, então, pousa para se alimentar da medula exposta e rica em nutrientes. Essa estratégia desvenda uma fonte de alimento indisponível para qualquer outra criatura, permitindo que o abutre barbudo prospere em uma estação de extrema escassez. Mais fundo nas florestas de inverno, uma criatura mais secreta navega pelas neves: o cervo almiscarado. Este pequeno e primitivo cervo é um sobrevivente solitário. Sem chifres, o macho é, em vez disso, armado com um par de caninos longos, semelhantes a presas, que se projetam de sua mandíbula superior. Sua estratégia de sobrevivência não é a defesa em grupo, mas o furtivismo. Suas poderosas patas traseiras são mais longas que as dianteiras, dando-lhe uma aparência curvada e tornando-o um saltador excepcional, capaz de mudar de direção abruptamente no ar para fugir de predadores. Ele se alimenta ao amanhecer e ao entardecer de líquenes, musgos e outras vegetações esparsas que outros herbívoros ignoram. É uma criatura das sombras, uma presença silenciosa nas florestas de inverno. Mas a sobrevivência no inverno do Himalaia não é apenas o domínio de mamíferos com casacos de pele. Nos vales abaixo, onde rios glaciais esculpiram artérias profundas através da rocha, outro tipo de especialista resiste: o bico de ibis. É uma ave bizarra e bela, uma ave pernalta que parece fora de lugar nesta paisagem congelada. Com sua plumagem cinza ardósia, cabeça branca marcante e um bico longo, em forma de foice, de um carmesim brilhante, é um lampejo de cor contra o mundo monocromático. Ao contrário de quase todas as outras aves costeiras, o bico de ibis não migra. É um residente de todo o ano destes rios de fluxo rápido e alta altitude. Toda a sua existência depende de um nicho que é indisponível para qualquer outra criatura.
Enquanto as margens do rio podem estar congeladas, a água turbulenta e altamente oxigenada no canal principal raramente congela completamente. Esta é a dispensa do bico de Ibis. Ao entrar nas águas rasas e gélidas, ele usa seu bico único e curvado para baixo como uma ferramenta especializada, sondando e bicando sob as pedras do rio, buscando as larvas aquáticas de moscas da pedra e efemérides que se agarram às partes inferiores. Cada pedra virada é uma aposta de energia gasta contra calorias ganhas. A ave trabalha metodicamente, seus movimentos econômicos, seu foco total na caça sob a água corrente. É uma vida vivida na beira do abismo, inteiramente dependente da física do fluxo da água e dos ciclos de vida de insetos escondidos. O bico de Ibis é um testemunho silencioso da capacidade da evolução de encontrar oportunidades nos cantos mais extremos e aparentemente inóspitos do mundo, um sobrevivente frágil em um reino de gelo e pedra. Após meses de silêncio congelado, uma mudança começa. É sutil no início, o leve alongamento dos dias, um marginal amolecimento da borda afiada do ar. Mas logo a mudança acelera. O sol sobe mais alto e seus raios, agora armados com poder crescente, começam a travar guerra contra o gelo. A primavera no Himalaia não é um evento gentil, é um degelo violento. A água, o agente da vida, é desbloqueada. Ela goteja de pingentes de gelo, escorre sob a camada de neve e se acumula para inchar os riachos congelados em torrentes furiosas. O som das montanhas muda do assobio do vento para o rugido da água. Esta é uma estação de renascimento, mas também de instabilidade e perigo. À medida que avalanches limpam as encostas e enchentes repentinas remodelam os leitos dos vales. Mas essa corrida violenta de água não é sem vida. Dentro dessas correntes turbulentas e geladas, outro drama de resistência se desenrola. Este é o reino da truta das neves. Não é uma truta verdadeira, mas uma espécie de peixe ciprinídeo unicamente adaptado a rios de alta altitude que passou o inverno nas poças mais profundas e lentas dos vales inferiores. Agora, impulsionada por um instinto antigo, ela inicia uma árdua migração rio acima, um equivalente himalaio da corrida do salmão. Cada aspecto de seu corpo é projetado para esta batalha contra a torrente. Seu corpo é aerodinâmico e poderoso, e suas barbatanas são grandes, permitindo-lhe agarrar-se à corrente. Sua boca está localizada na parte de baixo de sua cabeça, franjada com cartilagem resistente, que lhe permite raspar algas e diatomáceas da superfície das rochas submersas, sua principal fonte de alimento. À medida que sobem, elas navegam por uma pista de obstáculos líquida, saltando pequenas cachoeiras e usando a água parada atrás de pedregulhos para descansar antes do próximo surto. Elas procuram as águas limpas e altamente oxigenadas dos afluentes recém-descongelados para desovar, colocando seus ovos em leitos de cascalho, onde estarão seguros do limo e da turbulência do rio principal. Esta jornada é perigosa, o esforço físico é imenso e elas são um alvo para predadores. Lontras patrulham as margens e aves como o bico de Ibis e o melro de água castanho estão prontas para pegar qualquer peixe que se desvie muito perto da superfície. Para a truta das neves, a primavera é uma corrida contra a corrente, um poderoso imperativo para entregar à próxima geração as cabeceiras do mundo, garantindo que a vida continue, não apenas nas encostas do Himalaia, mas dentro de suas próprias veias.
A linha de neve que recua desencadeia uma cascata de atividades. Nas densas florestas de bambu e rododendro do leste do Himalaia, uma criatura emerge de seu torpor de inverno: o panda vermelho. Nenhum urso, nenhum panda verdadeiro. Ele pertence à sua própria família taxonômica única, a Ailuridae. É um animal solitário e em grande parte crepuscular, passando seus dias enrolado em ocos de árvores, sua longa, espessa e anelada cauda enrolada em si mesmo para aquecimento e camuflagem. Este especialista arbóreo enfrenta uma crise de energia constante, um quebra-cabeça evolutivo enraizado em sua biologia. Ele tem o sistema digestivo de um carnívoro, mas sua dieta é quase exclusivamente vegetariana. Isso significa que seu intestino curto e simples é mal equipado para quebrar a celulose resistente em sua principal fonte de alimento, o bambu. Para sobreviver com uma dieta de tão baixa caloria, o panda vermelho deve consumir até 30% de seu peso corporal diariamente. Ele compensa essa ineficiência com uma taxa metabólica excepcionalmente baixa, quase tão lenta quanto a de uma preguiça, e passando até 13 horas por dia em um estado de forrageamento em câmera lenta. Ele se move pela copa da floresta com uma agilidade silenciosa e deliberada. Suas garras semi-retráteis lhe dão excelente aderência nos galhos e ele usa sua longa cauda como uma ferramenta magistral para o equilíbrio. Seus pulsos possuem uma adaptação única, um polegar falso, que é uma extensão do osso do pulso, que auxilia na aderência a caules de bambu e na manipulação de folhas. Uma fêmea, que acasalou no final do inverno, agora está procurando uma toca adequada, uma árvore oca ou uma fenda na rocha, onde ela dará à luz sua ninhada. Seus filhotes, geralmente 1 ou 2, nascerão cegos e totalmente dependentes. Pelos próximos meses, sua vida solitária estará ligada a este único e crucial local, um vai-vém constante entre forragear para si mesma e cuidar de seus filhotes escondidos e vulneráveis em um mundo onde predadores como martas e leopardos são uma ameaça constante. Mais a oeste, nas áreas úmidas de alta altitude de Ladakh e do Tibete, outra chegada sinaliza a verdadeira virada da estação: o grou de pescoço preto. Estas aves magníficas, com mais de 1 metro de altura, completaram uma das migrações mais árduas da natureza. Sua jornada as leva sobre os picos imponentes e cobertos de neve do Himalaia, um feito surpreendente de resistência em altitudes onde o oxigênio é escasso e o clima é traiçoeiro. Sua chegada é um evento celebrado tanto no mundo natural quanto nas culturas humanas locais, onde são reverenciados como símbolos de boa sorte e fidelidade conjugal. As áreas úmidas, alimentadas pelo degelo glacial, estão começando a descongelar, expondo as raízes, tubérculos e pequenos invertebrados dos quais os grous se alimentarão. Eles chegam em pares, seus laços muitas vezes durando a vida toda. Seu reencontro ou a formação de um novo par é anunciado por uma das performances mais elegantes e complexas do reino animal: a dança de acasalamento. O macho e a fêmea ficam de frente um para o outro, suas coroas vermelhas vívidas contra sua plumagem preta e branca. Eles iniciam um balé sincronizado de reverências, saltos e vocalizações. Eles estendem suas grandes asas, jogam pedaços de vegetação no ar com seus bicos e emitem um chamado alto e estrondoso em uníssono que ecoa pelo vale silencioso. Não confunda isso com um simples espetáculo. Essa dança é uma necessidade biológica. Ela alinha os hormônios deles e fortalece o laço de parceria. Neste lugar hostil, com uma janela tão breve para se reproduzir, essa parceria sólida é tudo.
Uma vez que o laço é estabelecido, eles começam o trabalho de construir um ninho, uma grande plataforma flutuante de lama e vegetação nas águas rasas e protetoras do pântano. Este local oferece um fosso natural contra predadores terrestres como a raposa tibetana. Aqui, a fêmea botará 2 ovos, mas neste ambiente hostil, a competição entre os irmãos e a pura dificuldade de encontrar comida suficiente significa que geralmente apenas um filhote sobreviverá. A partir do momento em que o primeiro ovo é posto, suas vidas serão um ciclo de incubação compartilhada, defesa vigilante de seu território e a busca constante por comida para se sustentar durante as exigentes semanas que se aproximam. Nas encostas florestadas abaixo da linha de neve, a renovação da estação assume uma forma mais vibrante e colorida. O macho demonal dos Himalaias, uma espécie de fazão, começa sua exibição espetacular. Durante a maior parte do ano, esta ave é relativamente discreta, forrageando silenciosamente no chão da floresta em busca de raízes e insetos. Mas na primavera, o macho se transforma em uma joia viva. Sua plumagem é uma maravilha iridescente de azuis, verdes, roxos e vermelhos metálicos, resultado da estrutura microscópica de suas penas que refrata a luz. Ele escolhe uma área de exibição proeminente, muitas vezes uma clareira com raios de sol, e começa sua performance de acasalamento. Ele abre sua cauda cor de cobre, infla a marcante mancha branca em suas costas e balança a cabeça, exibindo sua magnífica crista multicolorida. Ele emite uma série de chamadas altas e ressonantes para atrair a atenção das fêmeas, que são muito mais modestamente emplumadas. A exibição é um sinal de sua aptidão genética. O brilho de sua plumagem e a energia de sua dança são indicadores honestos de sua saúde e de sua capacidade de prosperar neste ambiente, sinalizando que ele carrega bons genes. Uma fêmea, devidamente impressionada, permitirá que ele acasale. Depois disso, ela partirá para construir um ninho simples no chão, escondido em densa vegetação rasteira. Ela sozinha incubará os ovos e criará os filhotes. Sua plumagem marrom, desbotada e mosqueada, tão diferente da do macho, é agora seu maior trunfo. É a camuflagem que manterá ela e sua futura prole escondidas dos olhos aguçados de predadores como a águia real ou o gato leopardo. Para o monal, assim como para o grou e o panda vermelho, a primavera é uma janela fugaz, um momento crítico para garantir a próxima geração no Alto Himalaia. À medida que o sol ganha força, ele aquece não apenas o ar, mas a própria rocha das montanhas. Em saliências ensolaradas e em costas viradas para o sul, outra forma de vida antiga e de sangue frio é despertada de seu torpor de inverno. O agama das rochas dos Himalaias. Estes lagartos, vestidos com escamas de cinza e marrom desbotados, emergem de fendas profundas onde passaram meses em um estado de animação suspensa. Para eles, a vida é inteiramente ditada pelo sol. Sua primeira prioridade é tomar sol, posicionando seus corpos achatados perpendicularmente aos raios do sol para absorver o máximo de energia térmica possível. Esta fonte de calor externa dá início ao seu metabolismo, permitindo-lhes mover-se, caçar e reproduzir-se. À medida que a temperatura do corpo sobe, os machos se transformam. Suas cabeças e ombros se enchem de tons vibrantes de azul e laranja, uma propaganda impressionante de sua aptidão. Eles se tornam ferozmente territoriais, reivindicando as melhores rochas para tomar sol e realizando exibições energéticas de flexões para afastar rivais e cortejar as fêmeas de cores mais discretas.
Sua reemergência é cronometrada para coincidir com a explosão da vida de insetos que segue o degelo. Eles são predadores vorazes de formigas, besouros e outros invertebrados, correndo de seus poleiros rochosos com velocidade surpreendente para pegar uma refeição. Em um mundo dominado por histórias de resistência de sangue quente, a sobrevivência do Agama das Rochas é uma obra-prima de paciência e oportunismo, uma vida vivida sob o domínio do sol, aproveitando uma breve e quente janela para cumprir o ciclo completo da vida antes que o frio retorne. À medida que a primavera dá lugar ao verão, o mecanismo que desencadeia o grande dilúvio da monção começa. A vasta e alta planície do Planalto tibetano aquece muito mais rapidamente do que o Oceano Índico circundante, criando um imenso motor térmico de baixa pressão. Este motor atrai o ar quente e saturado de umidade dos mares para o sul em uma invasão atmosférica em câmera lenta que encharcará as encostas do sul e leste do Himalaia por meses. É uma estação de crescimento explosivo e um tempo de abundância. Sua chegada ao Himalaia é um dos confrontos mais dramáticos da natureza. A cordilheira se ergue como uma barreira intransponível, uma parede de 2.400 quilômetros de comprimento. Forçado a subir, o ar carregado de umidade esfria rapidamente e seu vapor de água se condensa em colossais nuvens cumulonimbus que se elevam quilômetros no céu. O primeiro sinal é uma mudança na luz, uma neblina úmida que suaviza as bordas afiadas dos picos. Então vêm as nuvens, derramando-se pelos vales como uma enchente cinza. Finalmente, a chuva começa. Não é uma chuva suave, mas um aguaceiro implacável e torrencial que pode durar semanas. O som da chuva se torna o som do mundo. Cachoeiras que eram meros filetes se tornam cataratas furiosas e os rios incham em torrentes marrons e agitadas que carregam pedregulhos e árvores. As encostas viradas para o sul são encharcadas, desencadeando deslizamentos de terra que podem remodelar uma encosta em minutos. Mas com este caos vem uma explosão de vida. A paisagem se transforma de marrom para um verde quase impossivelmente vibrante. Para as plantas e animais do Himalaia, a monção é tanto um dilúvio quanto uma libertação, a estação que alimentará o crescimento de todo o ano. O dilúvio da monção é um catalisador para uma explosão botânica. Adormecidas por meses, sementes enterradas no solo brotam, e as encostas são subitamente envoltas em uma nova camada de crescimento verdejante. As samambaias desenrolam seus brotos na sombra úmida e o ar fica denso com o cheiro de terra molhada e folhas em decomposição. Um processo que rapidamente devolve nutrientes ao solo. Esta súbita abundância de vida vegetal alimenta uma explosão igualmente dramática no mundo dos invertebrados. Lagartas mastigam vorazmente as folhas frescas. Besouros semelhantes a joias patrulham os caules das plantas. E o ar zumbem com incontáveis insetos invisíveis, criando um banquete rico em proteínas para os insetívoros da região, de pequenos pássaros a lagartos, alimentando toda a teia alimentar desde a base. O urso pardo dos Himalaias, uma subespécie rara e esquiva de urso pardo, é menor e mais marrom avermelhado do que seus primos da América do Norte. Ao contrário do leopardo das neves, que é um carnívoro puro, o urso pardo é um onívoro consumado. Seu verão é uma busca contínua e errante por qualquer alimento que a paisagem forneça.
O início do verão o encontra cavando em busca de raízes e tubérculos nutritivos com suas patas dianteiras poderosas e de garras longas. À medida que a estação avança, sua dieta muda. Ele vira pedras em busca de insetos e larvas e fareja os ninhos de pequenos roedores. Mas uma de suas fontes de alimento mais importantes no verão é a marmota dos Himalaias. Estes grandes roedores sociais vivem em extensas colônias de tocas interligadas através dos prados alpinos. Seus dias são um equilíbrio de alimentação na vegetação exuberante e vigilância atenta. Eles vivem em grupos familiares chamados confrarias, e uma sentinela designada, empoleirada no topo de um pedregulho proeminente, atua como um vigia para a colônia. Seu assobio agudo e penetrante, um chamado de alarme, é o sinal para cada marmota mergulhar na segurança de sua toca. Eles até têm chamados diferentes para distinguir entre ameaças aéreas, como uma águia real, e ameaças terrestres, como o urso. O urso pardo é o predador mais formidável da marmota. O urso não tenta perseguir os roedores velozes. Em vez disso, ele usa sua inteligência e imensa força. Ele se aproximará de uma colônia e começará a escavar um sistema de tocas. A escavação é um ato de poder incrível. Ele lança chuvas de terra e rocha voando, suas garras rasgando o solo compactado. As marmotas, presas debaixo da terra, entram em pânico. O urso, usando seu aguçado senso de audição e olfato, pode localizar a posição de uma marmota no complexo sistema de túneis e cavará diretamente para capturar sua presa. Uma escavação bem-sucedida fornece uma refeição de alta proteína, uma parte crucial do esforço do urso para construir as reservas de gordura de que precisará para sua longa hibernação de inverno. As vidas destas duas espécies estão inextricavelmente ligadas. A predação do urso mantém a população de marmotas sob controle, impedindo que superpastejem os frágeis prados alpinos. E a atividade de escavação das marmotas areja o solo, criando condições que permitem que diversas comunidades de plantas floresçam. Chamamos a isso de interação-chave. A caça do urso faz mais do que alimentá-lo. Ela renova todo o prado. É uma perturbação vital que cria biodiversidade. Você não pode ter esta paisagem rica sem ambos. Mas, à medida que o sol se põe e um profundo crepúsculo índigo se instala sobre os picos, esta paisagem não fica em silêncio. Um elenco diferente de personagens emerge para reivindicar a noite. O ar esfria e os sons familiares do dia são substituídos por um novo coro. Nas altas florestas e matagal alpino, uma matilha de lobos dos Himalaias está em movimento. Mais esguios e pálidos do que seus primos lobos cinzentos, eles são fantasmas das terras altas, perfeitamente adaptados a este terreno acidentado e de baixo oxigênio. A caçada noturna é um jogo de estratégia e resistência. Eles se movem como uma unidade fluida e inteligente, usando cristas e ravinas para viajar sem serem vistos. A comunicação é a chave. Um gesto sutil, um movimento de orelha, um gemido baixo, enquanto coordenam sua abordagem. Sua principal vantagem não é a furtividade, mas o trabalho em equipe. Eles podem testar um rebanho de Bharal ou Tar, procurando por uma fraqueza, um indivíduo que é velho, jovem ou descuidado. Seus uivos estranhos e assustadores, que podem ser ouvidos por quilômetros no ar rarefeito da montanha, não são apenas um desafio para os rivais, mas uma forma de unir a matilha, uma declaração de sua presença que define seu território na vastidão da escuridão.
No dossel das florestas temperadas abaixo, outra criatura mais solitária sobe ao ar. O esquilo voador gigante vermelho. Este é um dos maiores esquilos voadores do mundo, um roedor do tamanho de um gato com enormes olhos escuros que lhe dão uma visão noturna excepcional. Ele não voa, mas plana. Lançando-se de um galho alto, ele desdobra uma membrana de pele e pelo, o patágio, que se estende de seus pulsos aos tornozelos. Ao ajustar a tensão nesta membrana e usando sua cauda longa e espessa como um leme, ele pode realizar feitos impressionantes de agilidade aérea, planando por 100 metros ou mais para outra árvore. Seu mundo é o alto dossel, um labirinto tridimensional que ele navega com graça silenciosa. A noite é um tempo para se banquetear com bolotas, nozes e brotos tenros, longe do olhar de predadores diurnos como as águias. É uma presença silenciosa e etérea, um farfalhar nas folhas, uma forma escura silhuetada por um momento contra a lua. Do predador cooperativo nas encostas altas ao planador solitário nas copas das árvores, a noite do Himalaia é uma arena escondida, revelando que por metade de sua vida, esta majestosa natureza selvagem é um outro mundo inteiramente. Enquanto os grandes mamíferos dominam a paisagem, um drama mais delicado se desenrola sob os pés. O breve calor do verão desencadeia uma explosão espetacular, mas de curta duração, de flores silvestres. O Parque Nacional do Vale das Flores, no oeste do Himalaia, é um testemunho deste fenômeno. Por algumas semanas, encostas inteiras são pintadas com as cores de centenas de espécies de flores, a famosa papoula azul dos Himalaias, potentilas, prímulas e orquídeas. E no alto das encostas rochosas, o raro Brahma Kamal floresce, sua cabeça de flor protegida por um aglomerado de brácteas translúcidas e semelhantes a papel que criam um efeito de microestufa, protegendo-a do frio. Esta flora suporta uma comunidade única de polinizadores de alta altitude. Os mamangabas, maiores e mais peludos que seus parentes das terras baixas, são particularmente bem adaptados a este ambiente. Sua pelagem densa fornece isolamento e eles podem gerar seu próprio calor corporal, vibrando seus músculos de voo, permitindo-lhes voar no ar fresco da montanha. Eles são os polinizadores primários de muitas dessas plantas alpinas especializadas, seus corpos peludos transferindo eficientemente o pólen de flor em flor enquanto forrageiam por néctar. Esta relação é crítica. Sem as abelhas, muitas dessas plantas não poderiam se reproduzir, e sem as flores, as abelhas não poderiam sobreviver. Nas florestas de rododendro do leste do Himalaia, o verão traz desafios para a mãe panda vermelho. Seus filhotes, nascidos na primavera, agora estão se aventurando para fora da toca pela primeira vez. Eles são brincalhões e curiosos, mas também incrivelmente vulneráveis. Sua mãe deve levá-los para áreas de alimentação enquanto permanece vigilante para predadores como a marta de garganta amarela ou o leopardo comum, que compartilha estas florestas de baixa altitude. Sua rotina diária se torna um ato de equilíbrio exigente. Ela leva seus filhotes em viagens de forrageamento, ensinando-lhes quais folhas de bambu são as mais tenras e nutritivas. Eles se comunicam com uma série de chilreios e assobios suaves. Se o perigo ameaça, seu primeiro instinto é levar os filhotes para cima de uma árvore, onde suas habilidades de escalada oferecem a melhor chance de fuga. Para a família do grou de pescoço preto, nas áreas úmidas de alta altitude, o verão é a estação da parentalidade. O único filhote que sobreviveu à eclosão está crescendo rapidamente.
Seus pais são devotados, procurando incansavelmente por comida no pântano, insetos, pequenos peixes, sapos e tubérculos de plantas que eles trazem de volta para sua prole exigente. Um dos pais sempre permanecerá perto do filhote, protegendo-o de predadores aéreos como águias ou ameaças terrestres como raposas. Seus chamados altos e ressonantes agora servem não como um dueto de acasalamento, mas como um link de comunicação constante, mantendo a coesão familiar e alertando para qualquer perigo potencial. O filhote deve voar e ser forte o suficiente para a árdua migração de retorno antes que as primeiras geadas do outono comecem a prender as áreas úmidas no gelo mais uma vez. O breve verão do Himalaia, com seu surto de vida e atividade intensa, é uma estação vivida contra o relógio. O arco do sol começa a mergulhar mais baixo no céu. O verde vibrante do verão dá lugar a tons de dourado, ferrugem e marrom. As noites ficam mais frias e as primeiras geadas empoeiram os prados altos, um lembrete austero do que está por vir. O outono chegou no Himalaia. Esta não é uma estação de declínio suave, mas de preparação urgente, quase frenética. A janela de abundância está se fechando e para cada criatura, do menor roedor ao maior predador, o outono é uma corrida contra o tempo. É a colheita final antes dos longos e magros meses de inverno. Para o carneiro azul, o outono é a estação do acasalamento. Os rebanhos de machos solteiros que passaram o verão se alimentando pacificamente juntos, agora se separam. Uma mudança em seu comportamento é palpável, impulsionada por um surto hormonal para buscar e competir por fêmeas. Os carneiros dominantes, com os chifres maiores e mais impressionantes, tornam-se intensamente agressivos. Suas disputas de força estão entre os espetáculos mais dramáticos nas montanhas. Elas ocorrem no terreno íngreme e implacável que é o santuário do Baral. Machos rivais se enfrentarão, inclinando suas cabeças para trás antes de avançarem um contra o outro. O choque resultante de seus chifres maciços, um som como um tiro de rifle, ecoa pelos vales. Estes não são apenas confrontos de força bruta, são testes de força, equilíbrio e resistência. Eles empurrarão e se debaterão, seus cascos arranhando para ter apoio nas saliências estreitas, às vezes por horas. O perdedor, exausto ou superado, acabará por se afastar, deixando o vencedor reivindicar os direitos de reprodução com as fêmeas em seu grupo. Esta intensa despesa de energia tem um custo elevado. Os machos entrarão no inverno com reservas de gordura esgotadas, suas chances de sobrevivência significativamente diminuídas. É um preço alto a pagar pela chance de transmitir seus genes. Para a mãe leopardo das neves, o outono é a etapa final da educação de seus filhotes. Os jovens leopardos, nascidos há mais de um ano, agora estão quase totalmente crescidos, mas ainda carecem da experiência crítica de sua mãe. Eles a seguiram, a observaram e participaram de caçadas, mas agora devem aperfeiçoar as habilidades que lhes permitirão sobreviver sozinhos. Ela os guia em patrulhas de seu território, ensinando-os a ler a paisagem, a identificar os sinais de presas e a planejar uma perseguição com eficiência letal. Observamos ela com seus 2 filhotes subadultos. Ela avista um tar macho solitário, outra espécie de cabra da montanha, em um penhasco distante. Ela não começa a caçar imediatamente. Em vez disso, ela permanece imóvel, permitindo que os filhotes observem. Ela parece estar encorajando-os a planejar a abordagem. Um filhote começa a se mover,
mas seu caminho é muito exposto. A mãe solta um som baixo e ofegante, uma forma de comunicação silenciosa, e o filhote congela. Ela está ensinando-lhes paciência, a habilidade mais vital para um caçador que depende de emboscada. Mais tarde, ela mesma inicia uma caçada, mas se mantém atrás, permitindo que os filhotes participem do ataque final. Seu entusiasmo juvenil quase trai o elemento surpresa, mas a experiência da mãe compensa e ela se move para garantir a eliminação. Na carcaça, ela lhes permite alimentar-se primeiro. Estas últimas lições são cruciais. Logo, ela começará a afastá-los, seu instinto materno sendo substituído pelo imperativo territorial de proteger seus campos de caça. Eles devem encontrar seus próprios territórios e sobreviver ao seu primeiro inverno sozinhos. Pense nisso como uma herança cultural. Esse manual de caça foi refinado ao longo de gerações. A morte de uma mãe antes que as lições estejam terminadas é catastrófica. Pode acabar com toda a sua linhagem familiar em um único golpe. Os deveres maternais dela estão quase completos. A sobrevivência de sua linhagem agora depende de quão bem eles aprenderam. Através dos prados alpinos, um tipo diferente de atividade frenética está em andamento. O pica, um pequeno parente do coelho, semelhante a um hamster, está se preparando para o inverno de uma maneira única. Os picas não hibernam. Em vez disso, eles sobrevivem ao inverno alimentando-se de comida armazenada. O outono é sua estação de fazer feno. Eles se apressam pelos prados, recolhendo gramíneas e flores silvestres. Eles não as comem imediatamente. Em vez disso, eles as espalham cuidadosamente sobre as rochas ao sol para secar. Este processo de cura impede que a vegetação apodreça e preserva seu valor nutricional. Uma vez seco, o pica recolhe o feno e o carrega para sua toca, adicionando-o a uma grande pilha de feno comunitária que servirá como a despensa da colônia durante todo o inverno. Este comportamento é vital não apenas para o pica, mas para todo o ecossistema. Os picas são uma espécie de presa fundamental, uma fonte de alimento crítica para uma série de predadores, incluindo raposas tibetanas, doninhas e águias. Sua industriosa atividade de outono alimenta a sobrevivência de muitos outros animais durante o próximo inverno. Mas enquanto muitas criaturas se preparam para um inverno estático, outras estão embarcando em uma das grandes jornadas do planeta. Nas vastas estepes de alta altitude do Planalto tibetano, que fazem fronteira com os flancos do norte do Himalaia, grandes rebanhos de xiru ou antílope tibetano começam a se mover. Durante a maior parte do ano, eles vagam por estas planícies áridas, mas à medida que o outono se aprofunda, as fêmeas grávidas empreendem uma árdua migração, uma jornada de centenas de quilômetros para os campos de parto tradicionais nas colinas do Himalaia. O xiru é construído para este mundo. Suas peles pálidas fornecem camuflagem contra o solo e seus focinhos únicos e inchados contêm passagens nasais intrincadas que aquecem o ar gelado antes que ele chegue a seus pulmões, uma adaptação notavelmente semelhante à do leopardo das neves. As fêmeas chegam aos seus campos de parto ancestrais e dão à luz em sincronia notável, inundando a paisagem com recém-nascidos vulneráveis. Esta é uma estratégia de saturação de predadores. Com tantos filhotes nascendo de uma vez, predadores como lobos e raposas não podem, de forma alguma, pegá-los todos. Os filhotes ficam de pé em minutos,
prontos para seguir suas mães. No entanto, este espetáculo incrível é obscurecido por uma ameaça terrível. O xiru possui um subpelo, conhecido como chartouche, que é indiscutivelmente a lã mais fina do mundo. É tão fina que um chale tecido a partir dela pode ser passado através de um anel de casamento. Mas este luxo tem um preço letal. A lã não pode ser tosada ou penteada. Ela só pode ser colhida eliminando o animal. A demanda por estes chales de anel ilegais alimentou uma crise de caça que levou a espécie à beira da extinção. Embora os esforços de conservação tenham ajudado as populações a se recuperarem, a épica migração de outono do xiru continua sendo uma peregrinação frágil. Um símbolo tanto da majestade selvagem deste mundo de alta altitude, quanto de sua vulnerabilidade aos desejos humanos. Para as aves migratórias, o outono sinaliza a urgência da partida. Os grãos de pescoço preto se reúnem em bandos maiores, seu único filhote, agora um voador forte. Eles se alimentam vorazmente, acumulando as reservas de energia necessárias para sua incrível jornada para o sul, de volta sobre os picos do Himalaia. Seus chamados enchem o ar, um coro final antes que as áreas úmidas se calem. Os pais tiveram sucesso. Eles criaram uma nova geração em um dos mais altos locais de reprodução na Terra. Agora, eles devem levá-la para a segurança antes que o inverno se instale. O outono no Himalaia é uma estação de despedidas pungentes e propósito urgente, o último e profundo suspiro antes que o mundo seja novamente trancado no gelo. Por milênios, a história do Himalaia não tem sido apenas de vida selvagem. Os humanos também se adaptaram à vida nestas montanhas formidáveis. Culturas tradicionais como o Sherpa da região de Khumbu ou os Brokpa de Ladakh desenvolveram uma relação profunda e simbiótica com este ambiente. Suas vidas, suas mitologias e suas crenças espirituais foram entrelaçadas com os ritmos sazonais das montanhas e as vidas de suas criaturas selvagens. Suas práticas tradicionais frequentemente refletem um profundo respeito pelo mundo natural. Em muitas comunidades budistas, as montanhas são consideradas divindades sagradas e certos animais, particularmente o leopardo das neves, são vistos como suas manifestações ou protetores. Esta ecologia espiritual, por séculos, forneceu uma forma de proteção para a vida selvagem, criando santuários informais onde os animais podiam prosperar ao lado de assentamentos humanos. A verdade é que para um estranho é apenas rocha e neve. Para nós é sagrado. O leopardo das neves não é apenas um gato, é um espírito da montanha. Aprendemos com as gerações passadas que para viver aqui, você deve viver em equilíbrio com eles. Este conhecimento íntimo nasce de uma vida de profunda adaptação. Povos como o Sherpa possuem mais do que apenas resiliência cultural. Eles são biologicamente sintonizados com as altas montanhas. Gerações de vida acima de 3.000 metros esculpiram sua própria fisiologia. Seus corpos produzem mais óxido nítrico, um composto que ajuda a dilatar os vasos sanguíneos, permitindo que o sangue flua mais facilmente e entregue oxigênio de forma mais eficiente, sem a necessidade de maiores concentrações de glóbulos vermelhos vistas em habitantes das terras baixas aclimatados. Sua agricultura, obras-primas de terraços de cultivo esculpidos em encostas íngremes, evita a erosão do solo e maximiza o uso de terras férteis escassas, um modelo de engenharia sustentável. Este profundo equilíbrio, no entanto, está sendo profundamente perturbado. O aquecimento do terceiro polo,
não é uma ameaça futura abstrata, é uma realidade atual com consequências perigosas. O derretimento acelerado das geleiras está levando à formação de vastos e instáveis lagos de água de degelo, represados por morenas de rocha solta e gelo. O risco de ruptura dessas represas, desencadeando uma enchente de lago glacial, é uma perspectiva aterrorizante para as comunidades a jusante. Tal enchente pode liberar milhões de metros cúbicos de água em um instante, uma parede devastadora de água, lama e pedregulhos que pode destruir vilarejos, pontes e projetos hidrelétricos quilômetros abaixo. Além disso, a subida de temperaturas mais quentes está redesenhando o mapa ecológico das montanhas. As linhas de árvores estão avançando para altitudes mais elevadas e espécies de elevações mais baixas estão subindo, invadindo os habitats especializados de criaturas alpinas. Isso pode introduzir novas doenças e novos concorrentes, perturbando relações ecológicas antigas. A construção de novas estradas, embora vital para o desenvolvimento, corta florestas intocadas, criando barreiras lineares que fragmentam habitats. Uma estrada pode se tornar uma parede intransponível para uma pequena criatura que vive na floresta como um panda vermelho, isolando populações e encolhendo seu pool genético, um caminho lento e invisível em direção à extinção local. O iaque selvagem, um bofídeo maciço pesando até 1.000 quilogramas, é o ancestral do iaque doméstico, um animal que é central para a sobrevivência de muitos povos himalaios, fornecendo leite, lã, carne e transporte. A relação entre o povo e seu gado é de interdependência, um modelo de sobrevivência nesta terra desafiadora. Este antigo equilíbrio, no entanto, agora enfrenta pressões sem precedentes. O Himalaia, aparentemente atemporal, é um ecossistema frágil que está mudando a um ritmo alarmante. A mudança climática é a ameaça mais abrangente. O terceiro polo está aquecendo mais rápido do que a média global e o recuo de suas geleiras tem consequências profundas. O derretimento acelerado cria vastos e instáveis lagos represados por rochas soltas, arriscando inundações repentinas catastróficas a jusante. Temperaturas mais quentes redesenham o mapa ecológico, permitindo que espécies de elevações mais baixas invadam habitats alpinos, enquanto estações erráticas perturbam ciclos de vida ajustados a ritmos antigos. Simultaneamente, o aumento da atividade humana traz seus próprios desafios. A demanda por estradas e infraestrutura fragmenta florestas intocadas, criando barreiras intransponíveis para a vida selvagem. O crescimento do turismo, embora proporcione benefícios econômicos, pode levar à degradação do habitat, e o excesso de pastagem pelo gado doméstico aumenta a competição com herbívoros selvagens. Isso, por sua vez, pode alimentar conflitos entre humanos e a vida selvagem, já que os predadores são forçados a procurar presas mais fáceis. No entanto, em meio a esses desafios, há esperança. Uma crescente conscientização da importância global do Himalaia tem estimulado esforços de conservação em toda a região. Parques nacionais e santuários de vida selvagem foram estabelecidos, proporcionando refúgios vitais para espécies ameaçadas. Organizações estão trabalhando com comunidades locais para encontrar maneiras de mitigar o conflito entre humanos e a vida selvagem, criando currais à prova de predadores e esquemas de seguro que compensam os pastores por perdas, reduzindo o incentivo para ações de retaliação contra leopardos das neves.
A pesquisa científica está fornecendo novas percepções cruciais sobre as vidas dessas criaturas esquivas. O uso de coleiras com GPS e armadilhas fotográficas remotas está desvendando o véu de segredo que há muito tempo envolvia a vida do leopardo das neves, ajudando os conservacionistas a identificar corredores críticos e a projetar estratégias de proteção mais eficazes. Esses dados são inestimáveis, criando mapas de calor da atividade animal que revelam campos de caça críticos, territórios sazonais e os corredores que eles usam para se mover entre as cordilheiras. Os conservacionistas podem, então, focar os esforços na proteção desses caminhos específicos e vitais. Além disso, eles estão implantando técnicas de ponta como o DNA ambiental, ou eDNA. Simplesmente coletando amostras de água ou neve de um riacho, os cientistas podem analisá-las em busca de traços genéticos microscópicos deixados por animais. Isso lhes permite confirmar a presença de uma criatura esquiva, como um leopardo das neves ou um gato de palas, em uma vasta área, sem nunca colocar os olhos nela, fornecendo uma ferramenta revolucionária e não invasiva para mapear a biodiversidade. Esses esforços reconhecem uma verdade fundamental. O futuro da vida selvagem do Himalaia é inseparável do futuro das pessoas que compartilham suas encostas. A verdadeira conservação não pode ser imposta de fora. Ela deve ser construída em parceria com as comunidades locais, que são os guardiões ancestrais desta paisagem. A jornada por um ano no Himalaia revela um mundo de beleza, de tirar o fôlego e dificuldades brutais. Do predador silencioso navegando em seu mundo vertical, ao grou dedicado criando seu filhote contra o relógio, ao industrioso pica se preparando para o longo inverno, cada história é uma lição de resiliência. O futuro desta magnífica natureza selvagem, o teto do nosso mundo, agora repousa em nossas mãos. Sua sobrevivência, assim como a de suas criaturas notáveis, dependerá de nossa sabedoria, nossa previsão e nosso respeito pelo delicado equilíbrio da vida no Alto Himalaia.